Galera, hoje eu queria fazer uma indicação de um livro que eu li nessas últimas semanas. E aí tá todo mundo falando da Previdência Social, da reforma da Previdência, e todo mundo preocupado com a aposentadoria, ter que trabalhar até os 100 anos, aquele rolo todo. Mas você sabia que você não precisa fazer nada disso? Você sabia que você pode aposentar com 20 anos, se você quiser, se você tiver um planejamento para isso? Resumindo, você não precisa ficar preso à Previdência Social paga pelo Estado. Eu vou indicar esse livro aqui que eu li nessa última semana aí. Casais inteligentes enriquecem juntos, certo? Então é um livro fininho, vejam aí. Eu demorei ainda para ler, li em 3 dias, mas é porque eu fui fazendo uns resumos aqui, que agora eu vou falar para vocês aqui, fazer tipo um resuminho aqui das coisas mais interessantes que foram faladas aqui. Esse livro foi escrito pelo Gustavo Cerbasi, e aí ele é interessantíssimo. Ele fala sobre casais e como os casais devem se organizar para enriquecer, ou ter uma qualidade de vida tranquila, ou aposentar quando quiser, ou ter um investimento, enfim. Como você faz aí para atingir a sua independência financeira, como você atingir seus sonhos, planejar e conseguir tranquilamente alcançar os seus objetivos. E eu fiz alguns tópicos aqui, uns resuminhos, eu vou falar para vocês aqui. Interessantíssimo, na página 29 do livro ele faz um horóscopo. Lógico que eu não vou falar tudo aqui, de muitos detalhes, que também para não queimar o filme aí, do escritor, né? Se fosse assim, é só uma sinopse aí, mas o página 29 tem um horóscopo legal que ele vai falar assim sobre, ele vai falar de perfis, né? Perfis de pessoas, por exemplo, uma pessoa que é poupadora, que é uma pessoa desligada, uma pessoa, enfim, perfis de pessoas, e ele faz um horóscopo financeiro, ou seja, uma poupadora que casa com uma pessoa gastadora, o que isso pode acarretar. Então tem um horóscopo muito interessante aqui que ele faz na página 29. Aí no capítulo 2 ele fala umas coisas bem interessantes a respeito de falta de planejamento e tal, sobre parcelamentos, enfim, e etc. No capítulo 3 ele fala uma coisa interessante aqui, ele dá até um site aqui que tem simuladores virtuais para você aprender, ou pelo menos se familiarizar com investimentos em ações, que é uma coisa bem complicada, né? Então, quanto menos risco tiver no investimento, menos será rentável, certo? Quanto mais risco, mais rentabilidade tem, mas só que você pode perder dinheiro também. Então, é muito interessante esses simuladores aí. Aí ele fala de fundo DI, o que é. Ele fala que o planejamento ele deve ser uma coisa simples, para não ocupar muito tempo quando você vai fazer esse planejamento. Na página 66 ele dá um modelo de uma planilha de controle de gastos. Página 70 e 71 ele fala, tem uma tabela também interessante sobre taxa de juros. Ele fala sobre a fórmula da abundância financeira, que é o quê? Gastem menos do que vocês ganham e invistam a diferença. Depois reinvistam seus retornos até atingir uma massa crítica de capital que gere a renda que desejam para o resto da vida. Ou seja, você recebe X, você tem que gastar menos do que esse X, essa diferença você guarda ela até você atingir essa massa crítica que ele fala, que é uma quantidade de dinheiro suficiente para você viver dos rendimentos dela. Além do que você ainda tem esse valor. Pensem comigo aí, em regra, a Previdência Social desconta 11% do salário do trabalhador. 11%. Se você pegasse esses 11% e depositasse numa poupança, que é uma coisa que rende muito menos do que Tesouro Direto, por exemplo, ou qualquer coisa do gênero, ela rende muito menos, só que depois dos 35 anos, né, de contribuição, você teria uma bolada que renderia um valor que talvez até mais alto do que a própria poupança que seria paga para você pela Previdência Social, só que a diferença é que esse dinheiro todo lá é seu, você pode pegar aquela bolada e fazer o que você quiser com ela, diferente da Previdência Social, que você dá esse dinheiro para eles lá, depois você vai receber a pensão ou a aposentadoria, mas só que esse dinheiro você não consegue resgatar esse valor. Beleza? Ele fala coisas interessantes e simples de como você economizar gastos em casa, por exemplo, chuveiros que tenham aquecimento a gás,
Ele fala para a família pegar e tomar banho na sequência, porque demora um tempo para aquecer a água e tal, daí gasta um pouquinho de água. Nesse período que você vai ligar para aquecer, então ele fala para todo mundo meio que tomar banho na sequência, que a água já vai sair quente, então você economiza tanto lá de água e de gás também. Uma coisa bem interessante que ele fala que juros zero não existe, ou seja, se você vai lá nas Casas Bahia, os caras vão falar assim, ó, fogão de R$1.000 em 10 vezes sem juros. Você pode chorar para eles lá, porque esses 10 vezes sem juros aí, na verdade o juros já está embutido nesse valor de R$1.000. Então eles têm que baixar esse valor de R$1.000 aí. Se não baixar, compra no concorrente. Simples assim. Então, se você chegar lá no mercado e falar, meu, ó, qual é o preço mais barato que você tem de geladeira aí? Tá? Tal. Quanto que é? 1.200. Qual que é o mínimo que você faz pra mim? 1.000. Beleza. Em quantas vezes? Em 2. Então você baixa mais de 1.000 porque o juros já tá embutido. Entendeu a jogada? Mais ou menos isso. Bem interessante lá, ele detalha bastante a respeito. Capítulo 5 ele vai falar de previdência, que ele vai falar que se você não tiver disciplina para juntar dinheiro para você se aposentar, é melhor você pagar uma previdência privada e aí se aposentar lá na frente via previdência privada. Mas se você tiver a disciplina de pegar esse dinheiro que você está pagando para previdência privada e depositar, investir, né, no caso, vai ser muito mais rentável, porque a operadora aí da previdência privada ela também recebe para fazer o seu serviço, certo? Então é mais interessante você poupar por fora. Ele vai falar de mesadas, uns filhos, né, e tal. No capítulo 6, ele fala aqui uma coisa interessante: jamais entre em dívida se tiverem recursos poupados. Você tem lá um recurso poupado, não entre em dívida, usa esse valor e depois você recompõe. Ele fala aqui, ao usar o dinheiro da reserva, faça empréstimo. Ao usar o dinheiro da reserva, faça empréstimo para você mesmo. Ou seja, pague as prestações para repor a poupança como se fosse ao banco. Para ele você vai repor. Ele fala uma coisa bem interessante aqui também, na página 111. Sou radicalmente contra a compra-prestação, pois os financiamentos só empobrecem as famílias. Lembra de alguém aí que ama financiamento? Lembra de algum governo que ama financiamento? Que ele fala para você no Minha Casa Minha Vida, e aí você fica a sua vida inteira pagando uma casa, sendo que se ele tivesse te dado uma educação financeira, você poderia ter muito mais, certo? Então, hoje em dia no Brasil, para você ter uma casa, você tem que financiar ela há 30, 35 anos. Quer um carro, você tem que financiar o carro por mais tantos anos. Vou mobiliar minha casa, você vai pagar inúmeras prestações num carnê aí. Resumindo, tudo é do governo, é do Estado, nada é seu. Ele vai falar sobre alternativas de financiamento, vai comentar sobre agiotas financeiras, cartões de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor, empréstimo pessoal, empréstimo cooperativo, empréstimo trabalhador, antecipação de créditos, financiamento de automóveis, financiamento imobiliário, empréstimo familiar. No capítulo 7 ele fala sobre CDB, ele fala que é um título do banco, cada um oferece uma taxa diferente, então quando você for investir em CDB, você pode ir em várias agências e bancos diferentes para ver qual que oferece a melhor taxa e tal, e negociar, né, para conseguir uma rentabilidade melhor. Ele fala de uma coisa bem interessante que eu achei aqui, por exemplo, você vai começar a poupar R$100 por mês. Se você vai começar a poupar R$100 por mês, você no mês seguinte, você tem que calcular a inflação para você conseguir no futuro ter o mesmo poder de compra da atualidade. Por exemplo, R$1 milhão hoje não é R$1 milhão daqui a 30 anos. Não, o poder de compra vai ser diferente. Então, ele te ensina a fazer esse cálculo de inflação aí para você. Depositei 100 esse mês, quanto que eu vou depositar esse mês que vem? 101, 103, depende da inflação. E aí é bem interessante isso. Ele dá uma dica, ele fala que não gosta muito de números, mas ele dá uma dica falando o seguinte, para você buscar poupar de 10 a 15% da tua renda mensal. E aí o que você faz? Você ganha lá X, não interessa quanto você ganha, um salário mínimo ou 1.000 salários mínimos, não interessa. Ele dá esse cálculo de 10 a 15% aí para você guardar. E aí desses 10%, por exemplo, que você tirar, você pode ainda fracionar ele.
Então tirei 10% do meu salário, porém desses 10%, 2 eu vou economizar para minha aposentadoria no futuro, 2% para a faculdade do meu filho, tantos por cento para uma viagem, tantos para comprar um carro. Então você consegue fazer essa fração. E aí ele fala o seguinte, que ele não é tão a favor desse número, mas é o que você conseguir poupar. Mas tem que poupar. Essa é a regra. E no capítulo 10, ele fala sobre informações sobre riquezas. Eu achei bem interessante essa frase. No capítulo 10, informações sobre riqueza devem ser compartilhadas. Ele fala bastante também a respeito de que ele não entende por que pessoas mal sucedidas financeiramente, por exemplo, dão conselhos para outras e outras vão lá e acatam esse conselho. Eu já caí uma porrada de furada também de relação a financeiro. Por exemplo, eu tenho uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal e eu pago uma nota preta, e fiz esse financiamento em 30 anos, e aí, se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria comprado essa casa. Ele fala uma coisa bem interessante a respeito de imóveis, que ele fala o seguinte, falou, investimento ou compra de imóveis é a última opção. Ele é uma opção meio que assim, eu já tenho uma quantidade de dinheiro razoável guardada e aí eu quero diversificar os meus financiamentos. Então, eu já tenho aplicações em ações, já tenho uma determinada outra aplicação no Tesouro, outra não sei o quê, e aí eu quero diversificar esses financiamentos, eu vou lá e compro um imóvel, mas em regra eu compro esse imóvel à vista, já tenho dinheiro para isso, ou dou uma entrada bem grande para ter um financiamento em pouco tempo para terminar. Agora, financiamento em 30 anos e 100% igual eu fiz, do zero, é coisa de idiota. E outra coisa, para investir no imóvel, ele diz, se você tem certeza que determinado local vai ter uma valorização alta, então eu vou lá e tenho certeza disso, vou lá e compro uma casa hoje por 50 mil, que eu sei que daqui a 5 anos, por exemplo, ela vai ter dobrado o valor. Aí é uma coisa interessante. Agora, fora isso, comprar para alugar, que é o que eu pensava, é furada. Eu pago o dobro de prestação por causa do financiamento, minha casa está alugada, mas só que eu alugo pela metade desse preço dessa prestação. Então, qualquer dica interessante que ele fala, se você vai pagar um financiamento de R$ 1.200, por exemplo, eu posso alugar uma casa do mesmo padrão pagando 800 e esses 400 que sobra eu aplico. Então, no período de financiamento que eu ia fazer de 30 anos, o dinheiro que eu apliquei, esses 400 todo mês durante esses 30 anos, eu vou lá e compro uma casa de melhor padrão à vista. É mais ou menos essa a ideia. E voltando aqui ao capítulo que ele fala que a parte financeira ela deve ser compartilhada, o ensinamento financeiro, é aí que eu te falo uma coisa que eu acho que o brasileiro peca muito, mas propositalmente, porque o Estado ele não quer que você saiba ganhar dinheiro. O Estado brasileiro, por ser socialista, ele quer que você seja cada vez mais dependente do Estado, cada vez mais pobre. Então é isso que o Estado vê, é isso que o Estado quer. Por quê? Porque senão você teria como educação obrigatória nas escolas educação financeira. Por que ninguém no Brasil, se você não correr atrás, você não sabe como aplicar o dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Por que a maioria da população brasileira é endividada? Então, porque a pessoa não sabe, se afunda no cartão de crédito, cai no rotativo. Às vezes não é culpa da pessoa não, é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. E por isso que nas escolas o pessoal está tão preocupado em passar sociologia, ideias esquerdistas na escola, essa monte de pataquada, em vez de estar ensinando coisas interessantes. Matemática financeira, ou educação financeira, rendimentos, como aplicar, aonde aplicar, como fazer e tal. E aí a população com conhecimento financeiro com certeza seria uma população muito mais rica. E isso é o que o Estado não quer. Então, enquanto o Estado não quer, meu amigo, você vai ter que correr atrás por conta própria. Então, comprem esse livro aqui. Eu vou colocar na descrição aí um link aí de algum site que eu vou procurar, porque esse livro eu peguei emprestado. Eu vou ver um linkzinho aí que é mais baratinho aí, colocar na descrição. E aí comprem esse livro. Ele não dá muitos detalhes, não vai te ensinar a fazer investimento, por exemplo, em ações, coisas assim agressivas e tal, mas te dá um panorama geral para você começar a sua mente a abrir. E aí a partir daí você vai pesquisando mais, vai lendo mais, estudando mais, se for o caso, fazer um curso de investimentos, alguma coisa do gênero, beleza? Forte abraço, até mais.